Boa noite. Boa noite. Hoje apresentaremos no Psicologia News uma edição especial sobre psicoterapia em grupo. A partir da década de 90 no Brasil, quando o profissional de psicologia passou a atuar na rede pública, ocorreu uma mudança nessa área, pois o profissional que de praxe trabalhava na classe média alta passou a atender uma outra demanda, como sujeitos de baixa renda, que desconfigurou este cenário de atuação. Devido à alta divergência entre as suas realidades psicossociais, afirmam os autores André e Morato, o psicólogo levou-se a refletir sobre a sua praxis, deixando de compactuar com os poderes instituídos da exclusão social e da alienação. Nessa edição, destaco que a psicologia clínica tem sofrido mudanças. O antigo modelo tradicional de psicoterapia individual, de longa duração e em clínicas privadas, começa a se refletir se esse modelo pode se adequar em outros campos de atuação. Hoje se prima por um novo modelo de atendimento que melhor atenda essas novas demandas, no qual se destaca a psicoterapia em grupo. Porém, não se pode considerar que a psicoterapia em grupo venha substituir a psicoterapia individual. Ambas têm sua importância significativa na prevenção e promoção de saúde. A psicoterapia em grupo tem se enfatizado como uma alternativa para a realização de um trabalho com maior abrangência, para alcançar todas as camadas da sociedade. Pode-se existir um pré-julgamento precipitado de que o atendimento em grupo traga menos resultados ou ainda que não seja tão eficaz quanto uma psicoterapia individual. Mas o que os autores servem de base a esse telejornal defendem é justamente o contrário, como afirmam. A psicoterapia de grupo pode ser resultados semelhantes e até mais significativos do que os alcançados em um processo individual. Essa edição especial do Psicologia News propõe no ensejo de esmiuçar reflexões sobre a psicoterapia de grupo, assim como explanar as bases teóricas que sustentam sua atuação, compreendendo seus benefícios e limites. A psicoterapia em grupo não é um aglomerado de procedimentos técnicos, mas uma atitude, uma sensibilidade para os fatos do cotidiano que são relevantes à condição humana. Vamos agora então ao link ao vivo com a repórter que está no Vaticano, Aline Scamparini, ou melhor, desculpa, aqui na Unipar mesmo, aqui dentro da Unipar. Boa noite, Aline. Boa noite, Sidney. Boa noite, Bruna Vasconcelos. E a todos os telespectadores. Estou aqui na Unipar para abrilhantar esta noite. Trago Júlia Mafessoni, mestre em psicologia, que falará um pouquinho sobre a psicoterapia de grupo. Boa noite, Aline Scampini, Sidney Bueno e Bruna Vasconcelos. Eu queria agradecer pelo convite de participar dessa edição especial de Psicologia News. Bom, um grupo é um conjunto estruturado de pessoas, composta pelas interações que se estabelecem entre os seus modos e pela consciência que eles têm em pertencer a esse espaço. Esse modo, para que tenha um grupo, é necessário um vínculo entre eles e também pelo conjunto que eles saibam ter reciprocidade entre eles também. E também que esse conjunto tenha uma estrutura definida e assim permitindo a existência desse grupo mesmo quando eles não estão reunidos. Ô Aline, tá me ouvindo? Aline, eu tenho uma pergunta para fazer para a psicóloga Júlia. Sim, Sidney Bonner, estou na escuta. Pode perguntar. Certo, eu gostaria então de perguntar para a psicóloga Júlia que ela nos desse uma definição de grupos, algum conceito de grupo, para que a gente pudesse entender um pouco melhor aqui na nossa edição especial do Psicologia News, no qual trata sobre psicoterapia em grupo, que a Júlia pudesse nos abordar sobre isso. Júlia, fale um pouquinho então mais da psicoterapia de grupo. Assim, recebi seu questionamento, Sidney Bonner. Bom, assim, um grupo primário ou restrito é aquele que se constitui em movimentações afetivas e não se centrando essencialmente em alcançar o objetivo, sabe? Mas os integrantes desse grupo, eles vivem sentimentos de solidariedade e compartilham valores, crenças em comuns. Esse tipo de grupo
o exemplo é a família e a vizinhança. E a gente tem um grupo secundário também. Ele pode ser designado por associações ou organizações, que são grupos coletivos mais alargados, mais organizados, menos espontâneos, sabe? E também ele é mais formal e impessoal do que o grupo primário. E esse grupo primário e esse grupo secundário, ele não tem a característica do familiar, por causa que o primário, eles têm essa característica por causa que errei toda a minha fala. Continua. Então tivemos um probleminha no link, perdemos o link agora, voltamos aqui no estúdio, daqui a pouco eu chamo o link novamente, porque vocês sabem que ao vivo é assim mesmo, né? Até voltar o link direto ali da Unipar, estamos com o link externo, estamos falando então dessa formação de grupo. Será que a gente já produção, a gente já consegue fazer uma conexão já com o link? Já conseguimos? Deixa eu chamar então a repórter Aline Scamparini, voltando então ao vivo, Aline. Boa noite, Sidney. Sim, voltamos à programação normal. Só um minutinho. Desculpa, mas então, como eu estava falando do grupo secundário, ele pode ser designado pelas associações ou organizações, que são grupos coletivos mais alargados, são mais organizados, menos espontâneos e a sua comunicação é mais formal e impessoal do que o grupo primário. Esse grupo são característicos de clubes, de jogadores, membros de sindicatos e também de partidos políticos. E a família, como por ser o grupo primário, é um grupo natural, por causa que eles se definem pela relação de parentesco de sangue. E por oposição ao grupo primário, esse grupo secundário são um grupo artificial, as empresas que se articulam, se baseiam nele. E para ter um grupo, ser classificado, ele tem que ter essas características, sua dimensão, sua composição homogênea ou heterogênea, e também a estrutura diz respeito à organização do seu poder, a autoridade e também as referências de dentro do grupo. Então, consideramos um grupo como um íntegro conjunto de pessoas que buscam atingir metas comuns e que possuem crenças e costumes semelhantes. Neste grupo, as pessoas pertencem e conhecem-se e é frequente a dinâmica e a interação entre elas. Em seguida, no estúdio, falaremos do papel, da coesão, da comunicação, do status, das normas sociais e a liderança. Isto é, estudaremos as interações, as atividades, os sentimentos das pessoas em atmosfera de grupo. Né? Essa atmosfera não é estática e é alterada progressivamente à medida que o grupo evolui. É com vocês aí no estúdio. Voltando então no estúdio, eu vou atravessar o link ao vivo aqui só para agradecer então a psicóloga Júlia Manfrotoni, muito obrigado pela participação. A Aline Scamparini também, muito obrigado. Voltamos então ao estúdio agora com a nossa programação normal para falar então um pouco mais sobre essa edição especial da Psicologia News. Em relação ao marco inicial do processo de psicoterapia em grupo, há divergências em relação à sua inauguração. Assim como afirma o autor Bechelli e Santos, nos Estados Unidos, o modelo, partindo dos trabalhos de Joseph Pratt, em 1905, surgiu com o intuito de ofertar aos pacientes que faziam parte do grupo possibilidades que pudessem manter o cuidado de si mesmos e a promoção de saúde. Entre os anos de 1909 e 1912, Marsh apresenta-se trabalhando em grupo com pacientes psiconeuróticos. Na época de Burrow, também efetivou trabalhos com um grupo de pacientes não psicóticos. Na Romênia, entre 1910 e 1914, Moreno construiu grupos de reflexão e autoajuda com crianças e grupos de prostitutas. No mesmo período, em Viena, Adler projetou grupos com pais e filhos, enquanto na Áustria e Rússia eram feitos alguns grupos de psiquiatras técnicos e da terapia coletiva.
Na década de 40, pós-guerra, a demanda para a psicoterapia teve um aumento significativo e com a insuficiência de psicoterapeutas, uma das maneiras de suprir a defasagem foi através da psicoterapia em grupo. O início da psicoterapia em grupo foi destacada pela abordagem psicanalítica e com o tempo foi se propagando aos outros modos de pensar e fazer a leitura de homem, aumentando a literatura científica do tema. Em seu livro Psicoterapia em Grupo e Teoria, Yalom e Leslie afirmam que, embora algumas pessoas sejam descrédulas e resistentes a esse modelo de atendimento, ele já tem a sua eficácia comprovada. Segundo esses autores, a psicoterapia de grupo tem abrangência e efeitos maiores que o processo de psicoterapia individual. Os autores ainda, sobre a sua obra, definem 11 linhas naturais que dividem a experiência da terapia. Instalação de esperança. Tem como premissa refletir sobre o sujeito, além de tê-lo na terapia. Por si só já é terapêutico. É importante que o grupo seja motivado e os membros acreditem nos efeitos do trabalho. Universalidade. Nesse contexto, os pacientes começam a psicoterapia tendo a concepção que seu problema é único, principalmente o que encontram com o isolamento social. O foco da atenção precisa ser mantido na universalidade de alguns fenômenos. Compartilhamento de informações. De forma implícita na psicoterapia ocorre num processo educativo que proporciona ao paciente conhecimento sobre o saber psicológico, dinâmico interpessoal, entre outros. Altruísmo. Tem um papel fundamental, visto que o cuidado recíproco que acontece no grupo beneficia ambos os envolvidos, ao que oferece ajuda e ao que recebe. Sentimento que pode mudar no decorrer da terapia. Esse aspecto se faz presente no atendimento psicoterápico. A grande maioria das pessoas em grupo de terapia apresenta historicidade no contexto familiar carente de experiências satisfatórias. Ocorre nesse processo uma aprendizagem social onde o objetivo será determinado por o grupo. As técnicas de socialização oferecem a possibilidade de feedbacks interpessoais que contribuem o paciente à percepção e à discrepância. É um aspecto importante que os clientes podem moldar-se imitando comportamentos de outros membros ou do terapeuta. É um potencial terapêutico afetivo. Nesse cenário, o sujeito pode se deparar com a atitude de outros que não aceita como apropriados. É imprescindível bons vínculos para a sobrevivência. Construímos nossa autoestima a partir do momento que percebemos a opinião dos outros. As lembranças distorcidas que o sujeito tem, experiências pelas quais já passou, isso levar e o agir. É de fundamental importância, já que o relacionamento humano positivo é essencial na psicoterapia de grupo. É necessário que haja confiança, afeto, atendimento, empático, aceitação, sentimento de pertencimento em relação aos membros em si. No trabalho da psicoterapia em grupo, costuma-se fazer presente o fenômeno da catarse, onde são aprofundados aspectos próprios do ser evitado ou desconhecido por meio das descargas emocionais do indivíduo. Acerca dos fatores existenciais, podemos fazer uma leitura sobre o que surge, frequentemente na terapia. A abordagem é um modelo que reflete bem a terapia do grupo contemporâneo, onde as questões são de grande relevância. Os autores Yalom e Leslie demonstram que os membros de uma psicoterapia em grupo dão grande importância aos fatores existenciais e os denominam como agentes de mudanças, mesmo quando o terapeuta segue outra linha teórica e de outra fundamentação para melhorar o caso. Segundo Andrade Morato, as práticas de grupos de psicoterapia precisam ser embasadas em um modo de agir que considere o sujeito na sua universalidade, complexidade e em vários aspectos que integram e de modo a ser próximo ao fenômeno humano propriamente dito. Nessa perspectiva, trazida por esses autores, o terapeuta na psicoterapia de grupo buscará acolher, escutar e compreender o sujeito sobre o seu modo de ser. O terapeuta sai da posição de aquele que sabe para se colocar na condição de um mediador, para traçar um sentido conjunto. Para isso, ativa uma postura de ver o outro no seu modo de ser, pensar, de sentir e de se expressar, que são idiosincráticos e que se altera nas suas relações com o mundo. A psicoterapia possibilita trabalhar as histórias reais, formando uma rede de saberes, que vão ressignificando um sentido diferente assim que compartilhados com outro grupo.
A troca, a reciprocidade e o acolhimento que se partilham têm uma força diferente e até mais forte do que o acolhimento individual, pois, estando os membros com a mesma condição, o sujeito e os sentidos se fazem com maior potência. Agora vamos apresentar a vocês uma entrevista feita com a psicóloga e professora Monique Faber, do Instituto Psicologia de Psicoterapia Ampliar, a qual irá verbalizar sobre as suas vivências em trabalho com psicoterapia em grupo. Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Monique, eu sou psicóloga, psicoterapeuta, trabalho dentro da linha existencial fenomenológico e hoje estou aqui a convite do Sidney, muito feliz, né? Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Para falar um pouquinho sobre a minha experiência com grupos terapêuticos. Bom, eu sou formada aí na Unipar mesmo, né? Muito boa essa instituição, por sinal. Sou da turma de 2007 e de 2007 para cá eu tenho alguma experiência, né, com relação a grupos e eu particularmente gosto muito de trabalhar com grupos. Bom, vamos começar pela parte boa. Onde que eu já vi que tem resultado e que é uma coisa bem bacana? Com crianças. Então, aí mesmo na Unipar, no período em que eu fui responsável técnica no CPA, durante 3 ou 4 anos eu desenvolvi grupos terapêuticos com crianças. Então, na época, eu utilizava como recurso terapêutico a contação de histórias, principalmente a contação de contos de fadas. Então, era um recurso bem legal. Eu tinha era projeto na época, né? E o que a gente percebia? Então, tinha várias demandas. Eu triei ali o meu grupo pela faixa etária. Então, eu tinha vários grupos de faixa etárias que se combinassem, né? Eu lembro que eu tinha grupos de crianças ali de 6 a 10 anos, de 10 a 13, de 13 a 15, que daí já era outro público, né? Mas esses menorzinhos a gente trabalhava com contação de histórias. O que eu percebo do resultado desses anos de trabalho com grupos? Muitas questões, muitas ressignificações que a criança conseguia fazer no grupo, muitas mediações com os coleguinhas, era feito no grupo, numa oportunidade que se a gente estivesse sozinho dentro da clínica, no setting terapêutico, só o psicólogo e a criança, a gente não teria essa oportunidade. Então, o que eu percebo? A realidade dos grupos, ela é muito rica, sabe? Muito rica porque a gente consegue experienciar, a gente consegue vivenciar uma série de emoções, tá? Que de repente o colega, vem lá uma criança com queixa de... eu tinha na época, né? Uma criança hiperativa. Então, como lidar com aquela criança que nós estávamos todos sentados em grupo e a criança de repente ficava no cantinho com movimentos estereotipados, né? Causava estranhamento no primeiro momento. Vamos trabalhar com isso, vamos acolher essa criança, vamos lidar com essas diferenças. O outro que tinha dificuldade de limites e de cumprir regras. No grupo, isso precisa acontecer para que todos façam a tarefa, para que todos falem sobre os seus sentimentos e que o grupo realmente seja terapêutico. De todos os grupos, uma questão que me chama muita atenção era a questão dos afetos e do choro. Eu fazia as regrinhas do que pode e o que não pode acontecer dentro do grupo. E não pode bater no colega, não pode sair correndo da sala, todas aquelas questões para a gente conseguir organizar. E o que podia fazer? Podia contar história, podia falar dos sentimentos, podia chorar. Essa questão eu quero compartilhar com vocês, até para a gente fazer uma reflexão na nossa sociedade hoje, o quanto que a gente diz para as crianças, né? Fique quieto, não chore, já vai passar. O quanto que a gente não dá conta de ver a frustração da criança. E isso reflete muito no nosso trabalho dentro da clínica, seja, né, mais especificamente dentro desse grupo. Quando eu li, a gente aqui pode chorar. Não pode chorar.
Então, é bem curioso isso. Aqui você pode chorar, você pode rir, você pode sentir raiva e a gente vai falar sobre isso e como expressar tudo isso. Então, foi uma experiência muito rica, super indico para quem gosta de trabalhar com criança. É mais exigente, porque a gente tem que preparar, né? A gente tem que se munir também desse conhecimento técnico, teórico, a gente tem que preparar o material, a gente tem que saber o que vai fazer, mas a resposta é muito interessante, é muito bacana. Então, essa experiência com criança. Qual que é a frustração? Principalmente se tratando de grupo, as desistências, tá? Então, você vai, eu vou abrir um grupo de 10, pode ser que não feche, tá? Então, tem essa questão. Quando a gente trabalha com um grupo de adultos, é muito interessante também, tá? Em alguns casos dá muito certo. A maior dificuldade do adulto até o que eu e o Sidney estávamos conversando antes aqui da gravação do vídeo, é essa confiabilidade, sabe? A questão ética, a neutralidade. Então, assim, você até consegue reunir pessoas com a mesma queixa ou a mesma intenção de trabalhar aquele conteúdo, enfim, mas, será que eu vou? Então, é um preconceito ou uma dificuldade de se fazer grupo, como estudamos lá no Perdigão, né? Com o Perdigão dizendo as fases do grupo, né? Até o grupo estar ali, se fazer grupo, né? Um grupo em fusão, conseguir ser um grupo organizado. Nem sempre isso é fácil, então continuar na serialidade, na alienação, não, eu prefiro ficar, né, aqui, porque é difícil fazer isso. Essa é uma dificuldade. Mas quando o grupo está disposto e dá certo, é incrível também o resultado. E eu acredito que a gente consegue elaborar e perceber realidades diferentes e que somam muito, diferente, por exemplo, do trabalho clínico individual. Tá, mas para o grupo todos podem ir? Como é? Claro que tem um perfil para isso, né? A gente precisa ter todo esse cuidado. Grupo do quê? O que eu irei trabalhar? Por exemplo, se você vai trabalhar crianças com dificuldade de limite, tá? É importante que você trie, que você veja também, eu acho que essa criança a gente consegue trabalhar, até era uma questão que eu trabalhava no grupo aí. Alguns casos mais específicos precisa também do acompanhamento individual. Então, alguns casos faz o acompanhamento individual e o acompanhamento em grupo. Tá? Mas o grupo terapêutico é mais fraco, né? Digamos assim, será que resolve? Existe muito mito acerca disso, e resolve sim. É um trabalho diferenciado, né? Mas depende muito do que a pessoa busca, do quanto ela se entrega para esse grupo, de como é feito o contrato ético, de quem está mediando o grupo. Então, é uma série de questões. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom trabalho, bons estudos a todos e até uma próxima. Tomando como base a psicoterapia em grupo, traz suas experiências vividas, desvelando os significados que o sujeito compreendeu para o que ocorreu. Este é o movimento de afetar o outro e de se afetar pelo que é do outro. O trabalho favorece uma ampliação da consciência de cada pessoa, participante do grupo, propiciando uma melhor visão de si e nas relações sociais. Dar ênfase à vivência do aqui e agora, tudo que se verbaliza é considerado importante, mas a forma como se explana as relações dentro do grupo, como os indivíduos se sentem ou não ouvidos ou constrangidos, mobiliza o grupo, sendo muito valioso a relação e o conteúdo que se resignifica na psicoterapia. Obrigado. A todos e a todas, muito obrigado
por nos assistirem ou por nos suportarem. E até uma próxima. Uma boa noite.